A seguir, Hora da Notícia. Cerca de 8 mil bebês nascem com a síndrome de Down no Brasil a cada ano. Para falar sobre a síndrome, nosso convidado aqui no estúdio é o geneticista José Eduardo Vargas. Um grupo de Passo Fundo busca integrar as famílias e as pessoas com síndrome de Down. Qualificação na produção de queijos. Estudantes e profissionais da indústria participam de um curso aqui na UPF. E também, já pensou em fazer turismo em um cemitério? Olha, pode parecer estranho, mas o cemitério é um lugar de muito conhecimento e essa é a ideia do projeto Museu a Céu Aberto em Passo Fundo. Hoje é quarta, 21 de março, é hora da notícia. A cada ano nasce cerca de 8 mil bebês com síndrome de Down no Brasil. São 350 mil famílias que tentam todos os dias diminuir as limitações para essas pessoas. Hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down e a gente vai mostrar que um grupo de Passo Fundo busca integrar as famílias e as pessoas com a síndrome. Bianca, 9 anos, eu gosto de brincar. Então esses rótulos, às vezes, você é uma mãe especial porque você tem uma filha especial. Não, eu sou uma mãe como qualquer outra. Eu talvez não daria conta. A gente dá conta, sim. Qualquer mãe dá conta de cuidar seu filho, desde que ame ser mãe. Salete Maria Eque. 55. O que a senhora gosta de trabalhar? Tudo. Limpar a cozinha, limpar o paneiro, fazer cama. Essa é uma experiência que eu só tenho a agradecer, porque desde a infância a gente convivia e eu tenho 6 anos de diferença dela e depois fui crescendo nesse ambiente, né? Tenho mais... A gente é em 5 irmãos e os pais sempre colocaram isso da gente acolher, da gente trabalhar junto. E agora, com o avançar também da idade dela e dos meus pais, eles estão morando próximo praticamente conosco e a gente volta a ter esse olhar numa outra fase. Então eu passei praticamente a infância, a adolescência e, digamos assim, agora já quase que a terceira idade, né? Junto com ela e também com os pais já mais idosos agora. Inclusão é o que move essa turma. Primeiramente, a minha inspiração foi essa mocinha aqui, minha filha, né, a Bianca. Ela tinha por volta de uns 3 anos quando eu resolvi que eu ia começar a fazer um piquenique para ela se reunir com os amiguinhos na faixa etária dela. A gente começou fazendo um piquenique lá na UPF. Começamos com 6 crianças, hoje nós estamos com o 10º encontro com 64 crianças. Então vem de toda a região, toda a região está aí, com o apoio de todo mundo, a gente consegue fazer essa festa maravilhosa e dar um dia especial para eles. Isso foi para comemorar o Dia Mundial da Síndrome de Down, que é comemorado no dia 21 de março. E daí chegou perto de outubro, vamos fazer para o Dia da Criança. Então acabou que a gente faz sempre em março para comemorar o Dia Mundial da Síndrome de Down e em outubro para comemorar o Dia da Criança. A síndrome de Down é uma alteração genética produzida pela presença de um cromossomo a mais no par 21. E para essa turma, as diferenças param por aí. Como pais, eu vou dizer, é uma alegria imensa que tu não imagina. Olha, tu chega em casa, tu vai buscar ela na escola, ela está sempre brincando com os coleguinhas, porque é uma experiência nova, uma coisa assim, eu tivesse que voltar 20 anos atrás de começar, eu faria, entendeu? Porque é maravilhoso, eles são dóceis, eles querem brincar, eles têm os defeitinhos deles, mas assim, tu tem que aprender a conviver com eles, tu sabe dizer não, sabe dizer sim,
E tudo isso eles vão aceitando, entendeu? Estima-se que a síndrome ocorre em cerca de 1 a cada 700 nascimentos. Por isso, cada vez mais grupos, geralmente liderados por pais, buscam a inclusão das pessoas com Down na sociedade, já que a educação e cuidados adequados aumentam a qualidade de vida da pessoa. Então, a inclusão tem muita coisa para melhorar ainda. A gente tem bastante dificuldade. A sociedade ainda precisa assim, querer mais informação, porque tem pouca informação. Então, mediante a falta de informação, vem o preconceito, vem os rótulos. Por exemplo, os Down não são coitadinhos, né? E, principalmente, síndrome de Down não é doença. É um momento assim para eles interagir, é um dia para eles, né? E para a gente, família, poder trocar experiência, informação, conversar sobre o assunto. Eu brinquei de bolinhas. Tu brincou de bolinhas? Brinquei com as bonecas. É só dançar. No Dia Internacional da Síndrome de Down, nós vamos falar que o preconceito, a exclusão ainda estão muito presentes e, na maioria das vezes, é falta de conhecimento. Nesses últimos dias, tem se ouvido muito a seguinte frase: síndrome de Down não é doença e preconceito é crime. Bom, nós vamos conversar agora com o geneticista, que é professor de diferentes cursos da área da saúde aqui da UPF, José Eduardo Vargas. Seja muito bem-vindo à UPF TV. Obrigada aí por aceitar o nosso convite. A gente quer começar entendendo, a matéria até explicou um pouquinho, o que é de fato a síndrome de Down. Bom, a síndrome de Down, bem como explicou a matéria faz pouquinho, é uma síndrome genética. Basicamente, nossas células estão compostas por 46 cromossomos. 23 vêm do pai, espermatozoides, e 23 vêm da mãe, do óvulo. Se juntam e formam um indivíduo de 46 cromossomos. No caso da síndrome de Down, pode acontecer erros na formação destas gametas, espermatozoides e óvulos, e podem levar a que um indivíduo tenha um cromossomo a mais no par 21. Né? Por isso se chama síndrome de Down, é do par 21. Por isso a data também de 21 do 3 de março. Isso. Não sendo uma doença, e sim uma condição genética, as características elas vão ser físicas e também neurológicas. Exatamente assim. Muito bem tu falou. Síndrome de Down não é doença, são uma série de sinais clínicos que caracterizam uma condição. Aí temos características externas, olhos amendoados, por exemplo, dedos mais curtinhos. Os dedos curtinhos. Isso, falta de tônus muscular. Mas também temos problemas neurológicos, que eu acho que é o que mais comum se conhece sobre a síndrome de Down, que, por exemplo, podem ser problemas de desenvolvimento dos neurônios, a massa cerebral menorzinha, tá? Problemas no pré-frontal, no temporal, problemas auditivos, problemas de memória. Mas isso não tira que é uma pessoa que tem seus limitantes, mas continua sendo uma pessoa e precisa ser valorizada por aquilo, né? Só tem habilidades diferentes. Bom, apesar dessa dificuldade intelectual que você nos coloca, quanto mais estimulada essa criança e quanto mais cedo isso ocorrer, melhor será o resultado. É fundamental. Estimulação precoce é fundamental. O que se faziam antes com as pessoas que tinham síndrome de Down? Tratavam como crianças e as pessoas não conseguiam se desenvolver cognitivamente. Agora, com a estimulação precoce, as crianças conseguem ter habilidades cognitivas melhores, tá? Isso é importante também destacar que não existem graus na síndrome de Down. A diferença está na estimulação e acompanhamento médico. Diferente da doença do autismo, ou do problema do autismo, Exatamente. Melhor dizendo, que aí sim há graus, Isso. mais, médio ou menos. Isso. No caso da síndrome, a alteração ela existe e os sinais são esses. Exatamente, isso aí. Bom, o estímulo faz toda a diferença, não à toa a gente E o tem carinho, hoje né?
Pois é, temos uma professora hoje, aliás, um assunto bastante polêmico, uma professora hoje no Brasil, aprovada em concurso público com síndrome de Down. Essas mudanças, né, o acesso a cuidados, a aceitação da sociedade tem interferido também na qualidade de vida, na expectativa de vida? Com certeza. Por exemplo, uma pessoa com síndrome de Down consegue viver agora até com 70 anos, ele consegue viver, tá? Antigamente? 30 anos, 35 anos, tá? Uma coisa importante também a destacar, a síndrome tem doenças associadas e isso pode diminuir a expectativa de vida. Mas os cuidados médicos, os pais, sobretudo, que começaram a pressionar os médicos para melhorar o tratamento médico, fizeram que as pessoas tivessem melhor qualidade de vida, né? No geral, as famílias até têm hoje mais acesso à informação. Fica faltando aquela parte da sociedade de acolher crianças que, como as que a gente viu na reportagem, estudam hoje, em alguns casos, em escolas regulares. Com certeza. Além disso, outra coisa também importante para mencionar, que pessoas com síndrome de Down podem ter filhos normais também, tá? Por exemplo, duas pessoas que têm síndrome de Down, se tem um filho, tem 80% de probabilidade de ter um filho normal, tá? Entre uma pessoa normal e uma pessoa com síndrome de Down, 50%. Então não precisam ser excluídos, precisam ser valorizados como pessoas com habilidades diferentes, como nós temos também. Professor, muitíssimo obrigada pelas informações. Obrigada mesmo. Muito Bom obrigado, dia. tá? Obrigada. Os servidores municipais de Passo Fundo rejeitaram a proposta de 2,1% de reajuste oferecido pelo Executivo. Dessa forma, servidores do quadro geral e professores municipais devem paralisar as atividades amanhã, quinta-feira. E se o Executivo não apresentar uma nova proposta, a tendência é de greve na próxima semana. Os servidores reivindicam 6,8% de reajuste. Depois do intervalo, a gente fala sobre a qualificação na produção de queijos. Estudantes e profissionais participaram de um curso aqui na UPF. Nós já voltamos. Os motoristas têm até o dia 29 deste mês para quitar o IPVA com descontos que podem chegar a 20,8%. Também nesse dia vence a terceira e última parcela para quem optou então pelo parcelamento. Passado este prazo, começa o pagamento conforme o número final da placa do veículo. Placas com final 1 têm pagamento já na semana do dia 2 de abril. Você parou para refletir sobre a violência contra a mulher e também sobre a morte da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco? O programa Estúdio 4 desta semana é sobre o assunto. Hoje tem reapresentação e também na sexta. Olha só um trecho. Os números reais de violência contra a mulher não são esses números que o Ministério da Justiça expõe para nós todos os anos. E como é que se chega a essa informação? Justamente pelo cruzamento de dados do Ministério da Saúde com o Ministério da Justiça. Então se observa que ainda existe uma baixa denúncia. Hoje em dia é sabido que o sujeito que tem contra si decretada medidas de restrição de direitos, no sentido de não se aproximar da mulher, da residência, dos filhos, não é? Ele sabe, não é? Porque experienciou na carne ou porque ouviu falar, que se ele descumprir essa medida de forma injustificada, é muito provável que será preso por conta disso. Nós temos no município de Passo Fundo, que é um dos poucos municípios no estado, nós temos a Casa da Mulher, né? Então, essa casa, ela vai atender as mulheres após passarem pela delegacia, fazer o boletim de ocorrência e pedir uma medida protetiva, né? E pedir, então, que ela precisa estar afastada do seu companheiro, da pessoa que, enfim, né, comete a violência. E ela vai ficar lá, então, quando ela tem lá todo o atendimento, ela pode ficar com os filhos. Qual é o número de mulheres que são atendidas na Casa da Mulher? Nós temos, é relativo, né? Porque depende do encaminhamento dos casos, mas em torno de 100, 115, 120 mulheres ao ano. A primeira manhã do outono começou com frio, 12 graus em Passo Fundo. E essa já é a característica da estação. Frio pela manhã, temperaturas mais altas à tarde. Veja agora a previsão para quinta e sexta.
Previsão de uma quinta-feira com sol e poucas nuvens em Passo Fundo, sem chuva. Mínima de 13 e máxima de 27 graus. Na sexta-feira, o dia amanhece com poucas nuvens. Nuvens essas que vão aumentando no decorrer do dia. Mas não tem previsão de chuva. A mínima é de 18 graus e a máxima chega a 28. Pela terceira vez, a UPF realiza um curso para qualificar a produção de queijo. A iniciativa tem parceria de uma das maiores empresas do país. O encontro reuniu estudantes, professores e profissionais da indústria. A massa de vocês, se estiver trabalhando com os nossos fermentos, a linha CD da DSM, pH chegou em 5,30, 5,25, já faço o teste de filagem. Quem aqui compra mussarela de 4 quilos? O fermento já foi adicionado anteriormente, então ele já está aqui a vapor. Lembra que o pH interfere muito nessa primeira fase? O curso é de 4 dias. A turma é de 40 alunos, entre profissionais e estudantes do curso de Engenharia de Alimentos da universidade. Foram divididos em 2 grupos. Enquanto um fica nas aulas teóricas, o outro grupo acompanha a prática. Eles estão aqui para aprender ainda mais o que já sabem sobre o modo de fazer queijo. Conseguir fazer um upgrade, elevar o nível tecnológico das pessoas que estão trabalhando no chão de fábrica, das pessoas que efetivamente estão produzindo queijo. Então, a ideia é essa. Hoje em dia, o Brasil, a indústria do laticínio, necessita se atualizar, necessita se tornar mais competitiva no mercado mundial. E, para isso, é necessário ter conhecimento. A empresa do Jaime é uma das maiores do país no ramo de insumos para a indústria queijeira. E o desafio deste mercado é aumentar o consumo do brasileiro. Hoje o país consome 5 quilos de queijo por habitante, enquanto a Europa consome 30 quilos por habitante. Uma diferença que está ligada diretamente ao fator econômico. É muita diferença. É muita diferença. Então existe um mercado ainda muito grande a ser explorado. Mas para isso precisamos ter capacidade de atender esse mercado. Então, a nossa visão é essa, precisamos qualificar as empresas e as pessoas que trabalham nessas empresas para que a gente consiga evoluir. Se nós não fizermos isso por aqui, as outras empresas virão aqui explorar o nosso mercado. No curso tem gente de Pernambuco, Minas Gerais, Goiás e da região sul do Brasil. São profissionais que trabalham com diferentes volumes de produção. Aqui, a produtividade vai de 10 mil a 700 mil litros de leite. É o caso do Clóvis, da cidade de Teodoro Sampaio, em São Paulo. Esta é a primeira vez que ele participa do curso aqui na UPF. É uma satisfação a gente estar podendo participar desse curso. Queremos aproveitar ao máximo aqui. Enfim, isso só vai agregar tanto para a minha vida particular e também na própria aplicação no dia a dia, no profissional. Já o Claudir está aqui pela segunda vez. Você trocando ideia com companheiros que estão aí junto, você pega a experiência, é uma coisa, só numa conversa, você tira muitas novidades para a sua indústria. Professor, como tem gente do Brasil inteiro, a UPF vira referência para essas pessoas. É um ponto muito positivo a Global Food está inserida no Brasil inteiro e trazer junto esses profissionais. Então, esses profissionais acabam levando a UPF como uma referência para esse tipo de trabalho e tipo de informação. Esse é o papel da universidade, de fornecer o espaço, ceder também a sua estrutura e seu pessoal técnico, não somente para a formação universitária, mas também para a formação profissional, para quem já está trabalhando vir aqui e aprender um pouco mais e que possa então esse curso servir para a melhoria dos processos produtivos, não só da região, mas de todo o Brasil. Afinal, temos alunos de todo o Brasil aí. E as ações da Jornada Nacional de Literatura continuam. Hoje acontece o projeto Leituras Boêmias. Além da roda de poesia, o encontro vai ter uma apresentação musical. É a partir das 20h, na Casa de Cultura Vaca Profana, que fica na Paissandu, número 180. O ingresso custa R$10. Se você acha que o cemitério é um espaço apenas para lembrar de pessoas que não estão mais aqui, saiba que lá pode ser lugar também de turismo, educação e cultura. Em Passo Fundo, o projeto Museu a Céu Aberto quer estimular um novo olhar sobre o cemitério da Vera Cruz.
Você já pensou em criar um novo olhar sobre um cemitério? Bom, em um primeiro momento isso gera curiosidade, não é? E essa é a proposta do projeto: provocar na comunidade o conhecimento histórico, social e cultural. Bom, esse projeto já tem, na verdade, uns 4 anos. Já foi editado o primeiro guia de visitação do cemitério e ele contempla vários eixos. Entre um deles é a educação. Então, dentro desse eixo da educação, a gente vai fazer representações interativas com os próprios personagens que estão sepultados aqui no cemitério. Me chamo José Ferreira Guedes. Nasci em Portugal e já no Brasil fui vigário em Passo Fundo. Faleci em 1902 e fui um dos primeiros a ser sepultados aqui. Além da história, a ideia é produzir materiais acadêmicos e de divulgação sobre o cemitério Vera Cruz. Assim, o projeto vai promover palestras, debates e passeios guiados. Tudo para incentivar a memória e o turismo cultural. Bom, a gente tem um programa de ações com várias atividades diferenciadas para públicos diferenciados e que inclui desde um livro mais didático, mais informativo para professores e interessados, até visitas guiadas com representações ao cemitério para todos os interessados que fizerem agendamento, a sinalização do próprio cemitério indicando que é um museu a céu aberto, uma nova edição do nosso guia de visitação e, por fim, também a gente vai participar de eventos, promover workshops, divulgar mesmo o espaço de memória que é o cemitério, ressaltando que pode ser um espaço de estudo, de conhecimento e de interpretação da realidade para várias e várias disciplinas. É importante destacar que o projeto já deu retornos positivos. É que ele é um dos vencedores da 3ª edição do Prêmio Funcultura, promovido pela Secretaria de Cultura de Passo Fundo. Será uma premiação para 2 atividades de programas de ações. As 2 têm parceria da UPF, o que é bem interessante, bem significativo, nessa linha específica de premiação. O Hora da Notícia fica por aqui. E você já deu uma olhada no Facebook, Instagram e YouTube da UPF TV? Fica o convite para você nos acompanhar também pelas redes sociais. A gente volta amanhã. Até lá!